Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos aqui ao estudo da lição 10, a intercessão pelos Efésios, 7 de junho de 2020. Texto áureo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão, exercitem o amor de Deus. A leitura diária, espero que os irmãos façam em suas casas, e a leitura bíblica em classe é a segunda oração, dentro da carta dos Efésios que Paulo faz, no capítulo 3, versos 14 a 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O objetivo geral da toda lição é aprender a eficácia da oração no fortalecimento e restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Vamos para a nossa introdução de hoje. Ao revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, capítulo 3, versículo 1 a 13, o apóstolo Paulo passa a orar a favor da Igreja de Cristo. Efésios 3, 16 a 19, que é a lição de hoje. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único e digno em ser glorificado. Refletir sobre a ação intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Então, vamos ter 3 pontos para estudar. Primeiro, corroborados com o poder do Espírito. Depois, arraigados e fundados em amor. E, por último, a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Primeiro ponto, 1.1. A riqueza da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da sua glória, ou seja, de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, no capítulo 1, versículo 17. Cheio de abundantes riquezas de sua graça, capítulo 2, 7 e 3, 8, que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno conhecimento, pleno desenvolvimento espiritual. Deus é riquíssimo na sua glória. Ele quer compartilhar isso com a sua igreja. E é isso que Paulo começava a sua oração pedindo a Deus. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. E ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Vamos ler aqui João 14, 16 e 17. É bom, sempre quando o irmão fizer a sua estudo da lição, ler estes textos que nos ajudam a entender melhor o pensamento do autor da lição e até o pensamento, mais especificamente, do apóstolo que escreveu a carta. Versículo 16 diz: eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis porque habita convosco e estará em vós. Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Há uma força, e aí cuidado para não confundir com força ativa, A força que nos
guia, a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Jesus estava neste mundo e, ao dizer aqui em João capítulo 14, versículos 16 e 17, que ele iria embora, era necessário ir. Lá no início ele diz, na casa do meu pai muito morada, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar o lugar, e quando eu for, eu virei e tal, e aí ele pergunta, mostra-nos o Pai, Jesus dá umas explicações, depois diz, enviarei outro Consolador. O Paracleto, aquele que está ao lado, é o Espírito Santo, é aquele que dá força e vigor à igreja. A oração de Paulo é que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, mais à frente ele diz, continuamente revigorada com poder e, consequentemente, seu fortalecimento diário. A igreja de Éfeso não tinha um Espírito? Tinha, mas precisamos estar sempre sendo renovados por esse Espírito. Isso nós só conseguimos através de oração, de comunhão com Deus, de entendimento na sua palavra. Precisamos estar buscando sempre essa renovação espiritual. Deus quer que nós busquemos. Paulo orava para que a igreja de Éfeso fosse renovada espiritualmente através do Espírito Santo de Deus, para que pudesse continuar a sua caminhada, o propósito de Deus. Já foi separado do mundo, a barreira da separação caiu, agora os gentios transformados na igreja. E agora o que a igreja tem que fazer? Proclamar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho de Cristo, cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz mais ainda, que esse Espírito capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. O pecado está bem perto, nos rodeando. Tem como fugir do pecado, pastor? Fugir no sentido de não ter contato nenhum com o pecado? Não, não temos. Nós estamos neste mundo e não podemos sair deste mundo. Temos que viver neste mundo, temos que passar pelas coisas que tiveram nesse mundo, como Cristo passou e também foi tentado. Nós temos que buscar força através do Espírito para vencer as tentações, vencer o pecado, vencer as coisas que vêm se colocar contrário a nós. E a última parte, a primeira parte da oração, aqui o capítulo, a divisão 1, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja. No ponto anterior ele disse, ele fosse corroborado pelo Espírito. Não que o Espírito não estivesse na igreja, agora habitado por Cristo, não que Cristo não estivesse na igreja. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken. Significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode substituir a força do mal. Leamos aqui Mateus 16, versículo 18. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, e o verso número 18 que diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Temos que estar firmado em Cristo. Veja bem, a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Firmado sobre ele. Nós estamos aí sobre edificação, sobre árvore, tudo lá, arregado, firmado, edificado. Nós estamos, existe um fundamento, existe um alicerce, existe uma pedra angular, que nós estamos em cima dela, firmado nela, fortalecido nela. Agora, se a gente sair dela, é por isso que ele diz, Cristo habita em vós. Como é que Cristo habita em nós? Cansamos de falar e voltamos a falar para os irmãos. O crente tem que ter uma vida devocional com Deus. Oração, leitura da palavra, busca de Deus, para que ele possa verdadeiramente estar pronto, firmado na rocha. Tem que estar firmado na palavra de Deus, para que os ventos de doutrina não vai te abater, que vai fazer você cair para lá e para cá. Pensamentos errados, não vem na sua mente isso. Será que Jesus Cristo é Deus mesmo? Será que o Espírito Santo é Deus mesmo? Será que não sei o quê? Será que não? Você está regando a palavra diz uma coisa, você está ali nela. É nela que você está. Arregado, firmado, para poder resistir o mal. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo.
mas estiver firmado nos fundamentos da sua palavra, no alicerce que é o próprio Cristo Jesus. Vamos para o ponto 2. Arraigados e fundados em amor. Há uma pequena introduçãozinha aqui. O ponto diz que o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Recentemente pregamos um texto do Bom Samaritano, em que alguém pergunta qual o mandamento, tal. O mandamento é amar o próximo a ti mesmo, tal. E aí aquela pessoa pergunta, quem é o próximo? E Jesus conta a história do Bom Samaritano. E diz para ele no final, quem foi o bom? Aquele que ajudou. Então faça a mesma coisa. Então, amor é a parte central do Evangelho. E amor não é coisa de palavra, é coisa de atitude e de ação em que nós temos que fazer, guiados pelo Espírito de Deus, dentro da palavra do Senhor. Amor, a virtude cristã. Na Escritura, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas, segundo Mateus 22,40. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Acabei de falar isso aqui e é muito bom. Até vamos ler aqui, o texto que ele se baseia para falar isso. 1 João, acho que aquele texto que define não é meio de palavras, né? 1 João, capítulo 3, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Quem, pois, tiver bem no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, descerrar o seu coração, como está nele a caridade ou o amor de Deus? Como está nele o amor de Deus? O amor é a maior de todas as virtudes, o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13, 13. Paulo fala sobre os dons do Espírito, capítulo 12, capítulo 14, 1 Coríntios, no meio ele coloca, vou te mostrar a vocês um caminho mais excelente, ele é o amor. E no final diz, são outras coisas, a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja regado e alicerçado no amor. Nós vamos ver aqui, meu irmão, temos que entrar no ponto 2. Aqui, amor, a virtude cristã. E de onde provém este amor? Como a gente pode colocar esse amor em prática? De onde provém para que nós, seres humanos falhos, possamos colocar em prática? Vejamos. Arregados e fundados em amor. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito, a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender a prática do amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios 13, 1 ao 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Às vezes eu falo na igreja sobre João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de tal maneira, Deus amou de tal maneira. Que maneira foi essa? Eu só vou entender quando eu chegar lá no céu. Quando eu chegar lá e ver que eu não fui para o inferno, que eu não fui condenado, eu não vou passar o resto da minha vida sofrendo, mas o amor de Deus me trouxe até a sua presença. E ali eu vou desfrutar de tudo aquilo que ele preparou para os salvos. Então, meu amado irmão, eu vou conseguir entender essa promessa. Agora, quando eu estou aqui neste mundo, porque neste mundo o amor é muito relativo. A pessoa que diz que ama hoje, amanhã às vezes odeia. A pessoa que diz que odeia hoje, amanhã ama. Então, o homem, ele tem por causa do pecado, esse problema. Mas aqui ele está falando que a oração de Paulo é que a igreja esteja arraigada, ela esteja fundada em amor. Ele fala aqui, chega a dizer, como uma planta bem enraizada. Se a planta não estiver bem enraizada, a raiz não estiver bem profunda, ela talvez não consiga tirar todos os nutrientes da terra e ela vai morrer. E aqui ele está falando arraigado e enraizado no amor de Deus, que excede o entendimento. Eu não consigo entender, mas não preciso entender, eu preciso apenas sentir este amor na minha vida, e através deste amor que Deus tem me dado,
eu também possa, como igreja de Cristo, amar as outras pessoas. Como Cristo amou, eu também devo amar, porque é um mandamento bíblico, é a palavra de Deus. A intensidade do amor de Cristo, consciente que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Vamos lá, 1 João está até aberto aqui, facilitou que eu tinha aberto no 3, 4, 10 e 11. Nisto está a caridade, o amor. Não é que tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou, enviou o seu Filho para propiciar pelos nossos pecados. Amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir esta meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós temos dificuldade. Mas Paulo orava. A igreja de Éfeso tinha dificuldade, mas Paulo orava pela igreja de Éfeso para que eles entendessem isto. O amor de Deus é tão grande. Eu não amei primeiro a Deus, eu não tenho nada para dar a Ele. Ele que deu para mim. E agora eu tenho que apenas seguir o seu exemplo. Como Ele me amou, eu tenho que amar também. Amar a quem? A quem faz o bem para mim? Não, eu não fazia bem para Deus quando Ele me amou. Então eu tenho que amar a todos, independente das situações que aconteçam. É a palavra de Deus que nos manda. A orientação da Bíblia, a oração de Paulo pela igreja em Éfeso, arraigados e fundados em amor. Vamos para o terceiro e último ponto, que é a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Esse ponto aqui é muito importante, muito interessante. Em sua audaciosa, ele chama de audaciosa, que é o autor da lição, intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais, além do que pedimos, que até deve ser glorificado para sempre. Então vamos ver aqui esta palavra de Paulo. Dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. Esta instrução mostra que o pensamento do Senhor são muito mais alto que os nossos. Isaías 55,9. Deste modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Vamos ver aqui uma oração corajosa. 1 Reis, capítulo 3. Vamos ver lá. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 a 14. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: Pede o que quiseres que te dê. Disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão do coração, perante a tua face, e guardaste de grande beneficência, lhe deste um filho, que assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem aumentar pela sua multidão. A teu servo vou dar um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E a Bíblia diz que esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E o Senhor disse: Por quanto pediste esta coisa? Não pediste para ti riqueza, nem pediste ouvir teus inimigos, pediste para ti entendimento, para ouvir causa de juízo. Eis que fiz segundo a tua palavra. Dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também e até o que não pediste dei. Riqueza, glória, que não haja igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Havia a última bênção que era condicional.
Deus é poderoso para fazer muito mais. Então, meu amado irmão, eu até vou parar aqui para pensar uma coisa. Então não é melhor que eu adeque a minha vontade à de Deus, em vez de que eu queira que seja feita a minha? Porque se Deus tem poder para fazer muito mais do que eu peço, eu posso até pedir a Deus, não é pecado pedir a Deus alguma coisa. Mas eu creio que sempre temos que pedir a Deus até quando seja feita a tua vontade, já que Ele tem poder, Ele sabe o que é melhor para mim. Então Ele pode fazer muito mais. Aqui há o exemplo de um homem que podia pedir tudo o que quisesse e só pediu sabedoria. Aí Deus acrescentou outro. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus tem preparado é maior. Convite para adoração. Paulo encerra este capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as suas gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus detentor de tantas tamanhas dádivas. Deus tem poder para fazer muito mais do que nós. O que eu preciso fazer para Deus? Apenas louvar, engrandecer, exaltar o seu nome. E Deus é este que eu sirvo. Não Deus de pau, de pedra, de barro, qual eu tenho carregado nas minhas costas, eu não tenho controle sobre o que ele faz, ou o que ele deixa de fazer, porque ele não pode fazer nada. Agora eu tenho um Deus que tem todo o poder nas mãos dele. Se eu confiar nele, descansar nele, apenas glorificar e exaltar o seu nome e esperar nele, é entregar o meu pedido a ele e confiar nele. Está aqui, Senhor, está depositado diante de ti. Seja feita a tua vontade, seja como tu queres, teu nome seja glorificado através da minha vida, e o nome dele será louvado, engrandecido, e eu devo glorificar. Paulo glorificou a Deus. Olha o que diz aqui, o texto é bem claro, no final da sua oração, aquele que é poderoso, muito mais abundantemente daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. É como ele termina aqui o último ponto. A glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer, os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, invadidas o pedido para a frase para todos sempre. Significa que deve ser praticada por todos os crentes. Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Não é a igreja que tem que ser glorificada. Não somos nós, pelas nossas atitudes, que devemos ser glorificados. Mas é Cristo que deve ser glorificado, para sempre e eternamente, em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. É o nome que dele deve ser glorificado. Eu diria até, parece que não tem muito a ver com a lição, eu diria até a frase de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado. Essa oração de Paulo. Paulo orava que sempre o nome de Cristo fosse glorificado através da igreja de Éfeso. O nome de Paulo, o fundador da igreja, aquele que falou, não, o nome de Cristo através daquela igreja. Conclusão. Ao usar a intercessão de Paulo, anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, qual ele pediu a Deus em oração. 1. Fortalecimento de poder. 2. A presença plena de Cristo. 3. O intenso exercício do amor de Deus. E 4.
o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. E a perfeição nós vamos encontrar em Cristo quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Exalte, glorifique o nome desse Deus maravilhoso. E se ainda não estivermos voltados presencialmente, estamos aqui no próximo final de semana, trazendo mais um estudo da lição para nossos amados irmãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.